Na manhã do dia 19 de agosto de 1889, uma segunda-feira de céu baixo e calor parado, quase 50 pessoas se reuniram diante da pequena capela de São Roque, construída ao lado do cemitério que margeava a antiga estrada de terra batida que ligava Campinas à região de Sousas. O local, conhecido como Cemitério da Estrada Velha, ficava a cerca de 2 léguas do centro do município, num trecho onde a paisagem alternava canaviais secos, pastagens de braquiária e pequenos bosques de eucalipto plantados décadas antes por um fazendeiro já falecido. A capela, pintada de branco com janelas azuis descascadas, tinha porta de madeira sempre entreaberta e telhado onde pombos se amontoavam nas madrugadas frias. O cemitério era cercado por um muro baixo de pedras irregulares, com um portão de ferro que rangia mesmo nos dias sem vento. Ali, entre cruzes de madeira carcomida e algumas lápides de mármore barato, com nomes quase apagados pelo limo, a cova estava aberta desde as 7 horas da manhã, escavada por 2 coveiros contratados pela família Ferreira. O caixão repousava ao lado do buraco retangular, sobre 2 tábuas grossas. Era de pinho simples, sem verniz, com alças de corda trançada e uma pequena placa de latão, onde se lia o nome Antônio Ferreira de Campos, seguido da data que todos consideravam a de sua morte, 16 de agosto de 1889. A madeira ainda cheirava a serragem fresca e a resina, pois havia sido fabricada às pressas no dia anterior, na marcenaria de um imigrante italiano chamado Pasquale Fioretti, que mantinha sua oficina na Rua do Comércio. Pasquale cobrara menos da metade do preço habitual por pena da família. Ou pelo menos foi isso que disse a um vizinho na noite anterior, enquanto fechava as portas da oficina. A certidão de óbito havia sido registrada na tarde do dia 17, um sábado, no cartório de paz da freguesia, assinada pelo escrivão Joaquim Pires e por 2 testemunhas, o próprio comerciante Álvaro Mendonça e um lavrador chamado Teodoro Alves de Souza, que afirmara conhecer o falecido havia mais de 10 anos. O documento, lavrado em papel timbrado com brasão da província, descrevia a morte como decorrente de causas naturais, encontrado nas imediações da Ponte do Córrego das Pedras, local de passagem habitual de tropeiros que faziam o trajeto entre Campinas e as vilas ao norte. O corpo, segundo o registro, fora localizado por um carroceiro de nome Eustáquio Gomes, que passava pelo local na manhã de sexta-feira e acionara as autoridades. Benedita Ferreira de Campos, irmã mais velha de Toninho, 42 anos, vestia preto da cabeça aos pés. O vestido, de algodão tingido com anil e casca de barbatimão, havia pertencido à mãe deles, Dona Custódia, morta havia 8 anos de um mal súbito no peito. Benedita estava de pé junto à cabeceira do caixão, de costas para a cova, com um lenço branco amarrado na cabeça e um terço de madeira escura enrolado nos dedos. Não chorava. Mantinha o olhar fixo num ponto qualquer do portão do cemitério, como se esperasse alguém que ainda não havia chegado. As outras mulheres da família, primas e vizinhas, formavam um semicírculo ao redor dela, rezando em voz baixa e abanando o rosto com leques de palha para espantar as moscas que o calor de agosto trazia em abundância. O sino da capela tocou por volta das 9 horas, manualmente, puxado por um rapazote magro que trabalhava como auxiliar do sacristão. Não havia padre presente naquele horário. O vigário responsável pela paróquia, padre Cândido Marino, estava em viagem a Jundiaí e só retornaria na quarta-feira. O sepultamento seria conduzido pelo próprio sacristão, um homem calvo de 60 e poucos anos chamado Anselmo Ribeiro, que há 3 décadas se encarregava de abrir e fechar covas, acender velas, limpar a capela e substituir o padre nas ausências inevitáveis.
Anselmo já havia recitado as orações iniciais e se preparava para fazer o sinal para que os coveiros baixassem o caixão quando os presentes ouviram o som de passos na estrada de terra, passos que se aproximavam com a cadência de quem vinha caminhando havia muito tempo. Um homem surgiu na curva da estrada, empoeirado do chapéu de palha às botinas de couro cru, carregando uma sacola de pano desbotado numa das mãos e um cajado de bambu na outra. Trazia barba por fazer de pelo menos 4 dias, camisa de algodão cru manchada de suor e calça remendada nos joelhos. Caminhava com ligeira dificuldade na perna direita, uma característica que muitas pessoas ali presentes conheciam bem. Parou a uns 30 metros do portão, tirou o chapéu, enxugou a testa com a manga da camisa e olhou para a pequena multidão com expressão de genuína surpresa. Depois, ergueu a voz, num tom que mesclava cansaço de viagem e perplexidade. Por que estão tocando o sino, gente? Quem morreu? Foi a prima mais nova de Benedita, uma moça de 23 anos chamada Florinda, quem primeiro soltou um grito abafado. Depois, houve um silêncio absoluto, daqueles em que até os pássaros parecem interromper o canto. Algumas pessoas deram um passo para trás. 3 fizeram o sinal da cruz e um lavrador corpulento chamado Gregório, que estava apoiado numa enxada, deixou cair a ferramenta no chão. O som do ferro batendo contra a terra seca foi o único ruído durante talvez 15 segundos. Era Toninho. Antônio Ferreira de Campos, 37 anos, caipira conhecido em toda a região. Estava parado na entrada do próprio enterro, com uma sacola de viagem na mão e uma expressão que oscilava entre a confusão e o começo de uma suspeita amarga. Não sabia que havia 3 dias a cidade de Campinas, os sítios vizinhos, a irmã, os parentes e quase 50 pessoas de diferentes localidades o consideravam oficialmente morto. Não sabia que seu nome já estava registrado numa certidão de óbito. Não sabia que sua família havia velado um corpo que não era o seu, que o caixão ao lado da cova fora encomendado para ele e que a placa de latão afixada na madeira trazia escrito seu nome completo, com a data de falecimento apenas 3 dias antes daquela manhã. Benedita foi a primeira a se mover. O terço caiu no chão, as contas de madeira se espalharam na terra batida ao redor da cova, mas ela não se abaixou para recolhê-las. Caminhou até o portão lentamente, como quem atravessa um terreno instável. Parou diante do irmão e ficou olhando para ele por um tempo que pareceu muito mais longo do que realmente foi. Tocou-lhe o rosto com as costas da mão direita, sentiu a barba áspera, a pele quente, viva. Só então falou. Antônio. Uma única palavra. Depois, sem tirar os olhos dele, dirigiu-se a Anselmo com a voz mais firme do que se poderia esperar. Não enterre. Não enterre esse caixão. O que aconteceu nas horas seguintes foi registrado de maneira fragmentada. Alguns dos presentes deixaram a capela e o cemitério ainda sob impacto, atordoados, sem saber se o que tinham visto era um engano, um milagre ou algo mais sombrio. Outros permaneceram, sentaram-se nos bancos rústicos da capela, nos degraus do pequeno altar, encostados no muro de pedra, e começaram a fazer perguntas que ninguém conseguia responder. Porque o problema imediato, o que transformaria aquele episódio numa inquietação duradoura, não era o fato de Toninho estar vivo. O problema era a pergunta que o próprio Toninho fez, depois de olhar para o caixão, para a placa de latão, para o nome escrito ali. Se eu tô aqui, quem é que vocês estão querendo enterrar no meu lugar? A pergunta pairou sobre o cemitério como fumaça densa. Ninguém soube responder de imediato. Nem Benedita, nem Anselmo, nem os coveiros, nem os parentes, nem os vizinhos que haviam comparecido ao enterro. E quando alguém finalmente tentou articular uma explicação, as peças não se encaixaram. O corpo, disseram,
havia sido encontrado perto da ponte do Córrego das Pedras, numa manhã de sexta-feira, por Eustáquio Gomes, o carroceiro. Estava com o rosto bastante alterado, inchado e escurecido pela exposição ao tempo, de modo que a identificação visual não havia sido possível, mas carregava documentos, uma pequena bolsa de couro contendo papéis que incluíam o nome completo de Toninho, algumas anotações de dívidas, endereços de pessoas conhecidas na região e um caderno pequeno de capa de papelão onde o próprio Toninho costumava registrar os fretes que fazia. Além disso, 2 testemunhas haviam reconhecido o morto. Uma delas era o lavrador Teodoro Alves de Souza, que declarara perante o escrivão Joaquim Pires conhecer Antônio Ferreira de Campos havia mais de uma década. A outra era uma mulher chamada Rosária dos Santos, lavadeira que trabalhava em várias casas da região, inclusive na casa de Benedita, e que afirmara reconhecer as roupas do falecido. Uma camisa de algodão listrado, um colete de brim marrom e um par de botinas com remendo no calcanhar esquerdo. Todas peças que de fato pertenciam a Toninho ou eram muito semelhantes às que ele costumava vestir. A própria Benedita havia sido chamada ao cartório na tarde de sábado para confirmar o reconhecimento. Chegou lá acompanhada do cunhado, o marido de uma prima distante, e diante dos documentos e dos pertences expostos sobre a mesa de Joaquim Pires, não pôde negar que aquilo tudo era do irmão. Ela própria acreditava que Toninho estaria viajando justamente pela região onde o corpo fora encontrado. Nas últimas semanas, ele vinha fazendo fretes entre Campinas, Sousas, Joaquim Egídio e as propriedades rurais dispersas ao norte do município. A última notícia que Benedita recebera do irmão datava de cerca de 10 dias antes, por meio de um recado transmitido oralmente por um tropeiro que cruzara com Toninho na estrada de Barão Geraldo. O recado dizia apenas que ele estava bem, que tinha trabalho e que voltaria para casa assim que terminasse de entregar certas encomendas. A bolsa de couro, o caderno de anotações, as roupas, os documentos, o local do achado, perto de uma ponte que Toninho de fato costumava atravessar. Tudo aquilo compunha um quadro que tornava o reconhecimento não apenas plausível, mas quase inevitável. Naquele sábado de calor abafado, no cartório onde as janelas permaneciam fechadas para evitar que o pó da rua entrasse, Benedita assinou o termo de reconhecimento sem que ninguém lhe sugerisse qualquer dúvida. Joaquim Pires lavrou a certidão. O corpo foi colocado no caixão de pinho encomendado por Álvaro Mendonça, que se apresentara como amigo da família e se dispusera a arcar com as despesas do funeral. Na segunda-feira de manhã, o enterro começou como planejado. Até o momento em que o verdadeiro Toninho apareceu pela estrada de terra, perguntando por que os sinos estavam tocando. Antônio Ferreira de Campos nasceu em 1852, numa pequena propriedade rural de cerca de 3 alqueires que seu pai, Joaquim Ferreira de Campos, havia adquirido 20 anos antes de um sesmeiro decadente. A propriedade ficava a cerca de meia légua do centro de Campinas, numa região que começava a ser loteada com o avanço da cafeicultura e a chegada de imigrantes. Joaquim Ferreira morrera em 1873, de complicações decorrentes de uma infecção na perna que se alastrou rapidamente, deixando a viúva custódia com 3 filhos. Benedita, a mais velha, Toninho, e um menino mais novo chamado Francisco, que morreria de febre amarela durante a epidemia de 1876. Toninho cresceu franzino, mas resistente. Aprendeu a ler e escrever com a mãe, que havia sido educada por uma tia freira em Itu, o que era incomum para mulheres do campo na primeira metade do século XIX. Aprendeu também noções rudimentares de aritmética, suficientes para fazer contas de frete, calcular preços de mantimentos e manter registros escritos de suas atividades. Desde os 18 anos, trabalhava como carregador,
transportador de encomendas e negociador eventual de animais entre os sítios da região. Não possuía carroça própria. Viajava a pé ou, eventualmente, obtinha carona em carroças de tropeiros conhecidos, pagando com pequenos serviços ou parte da carga transportada. O caderno que acompanhava Toninho era uma constante em sua vida. Tratava-se de um caderno pequeno, de aproximadamente 15 centímetros por 20, com capa de papelão marrom escuro e folhas amareladas costuradas à mão com linha de algodão encerado. Nele, Toninho anotava tudo: datas de saída e chegada, descrição das cargas, nomes de contratantes, valores acertados, dívidas pagas e pendentes, endereços, apelidos de tropeiros, preços de animais em diferentes regiões, observações sobre as condições das estradas e, ocasionalmente, cálculos e números que ele mesmo admitia não compreender completamente, mas que copiava de recibos e documentos que lhe pediam para transportar. Esse hábito, que para Toninho era apenas uma precaução prática de homem metódico num ofício cheio de informalidades, acabaria se revelando a chave para entender o que realmente estava acontecendo. 2 meses antes do episódio do enterro, no início de junho de 1889, Toninho havia aceitado um serviço temporário para o comerciante Álvaro Mendonça. Era um trabalho que fugia de sua rotina habitual. Em vez de transportar mantimentos, ferramentas ou pequenos animais, ele deveria levar caixas lacradas, pacotes de documentos e livros comerciais entre o armazém de Álvaro, situado na Rua do Rosário, e diversas propriedades rurais ao norte de Campinas. O pagamento era melhor que o habitual, o que despertou em Toninho uma desconfiança branda que ele não soube ou não quis aprofundar. Durante aproximadamente 6 semanas, ele percorreu a pé ou em lombo de mula emprestada as estradas de terra que levavam a Sousas, Joaquim Egídio, Barão Geraldo e outras localidades menores, entregando papéis, recolhendo assinaturas, transportando livros contábeis. Foi nesse período que um de seus cadernos desapareceu. Toninho percebeu a falta numa tarde de domingo ao chegar em casa e querer anotar os fretes realizados na semana anterior. Não era o caderno atual que ele usava naquele momento, mas um caderno anterior, já quase todo preenchido, que ele guardava em casa como arquivo pessoal. Procurou na pequena estante de madeira onde mantinha seus pertences, nos baús, sob o colchão de palha, na cozinha, no alpendre. Perguntou a Benedita se ela havia visto o caderno. Benedita respondeu que não mexia nos papéis do irmão havia meses, desde que arrumara a casa após as chuvas de março. Toninho achou estranho, mas não dramático. Concluiu que provavelmente o perdera durante alguma das viagens recentes, talvez numa das paradas para pernoite, talvez numa das carroças em que viajara. Nos dias seguintes, perguntou a alguns tropeiros conhecidos se haviam encontrado um caderno velho nas estradas ou nos ranchos de parada. Ninguém dissera ter visto. Álvaro Mendonça, quando informado por Toninho sobre o extravio, mostrou-se compreensivo e despreocupado. Disse que cadernos se perdem com frequência, que não havia nada de valor naquilo e que Toninho não se preocupasse. Essa reação, que na época pareceu apenas cortesia, ganharia um significado muito diferente semanas depois, quando Toninho descobrisse que justamente aquele caderno desaparecido estava entre os objetos usados para identificar o morto encontrado na ponte do Córrego das Pedras. Os primeiros dias após o enterro interrompido foram de confusão e silêncio constrangido. O caixão foi levado de volta para a capela e fechado novamente, mas não antes que Toninho, diante de meia dúzia de pessoas que permaneceram no local, pedisse para ver o corpo. A visão do rosto do desconhecido, inchado e desfigurado, não lhe trouxe qualquer lampejo de reconhecimento. As roupas, no entanto, eram perturbadoramente familiares.
A camisa listrada era muito semelhante a uma que ele possuía, embora não pudesse jurar que fosse exatamente a mesma. O colete de brim marrom, com botões de osso costurados de maneira irregular, poderia ser o seu. As botinas com remendo no calcanhar esquerdo eram idênticas às que ele usava havia mais de 2 anos. Mas o rosto, aquele rosto, não pertencia a ninguém que Toninho conhecesse. Ou pelo menos foi o que ele disse naquele momento. Benedita, que entrou na capela junto com o irmão, enquanto os demais aguardavam do lado de fora, fez uma observação que mudaria o rumo de tudo. Enquanto Toninho examinava o corpo, ela se afastou por um instante e foi até a pequena mesa onde os pertences do morto haviam sido depositados para o velório. A bolsa de couro, os documentos encontrados, o caderno. Pegou o caderno, folheou algumas páginas e então fechou-o com força. A expressão no rosto de Benedita, segundo o que ela mesma contaria anos depois a uma sobrinha, foi de alguém que começa a perceber que uma série de coincidências talvez não fossem coincidências. "Esse é o teu caderno", ela disse simplesmente. "O que sumiu faz 2 meses." Toninho pegou o caderno das mãos da irmã. Reconheceu imediatamente a capa de papelão marrom escuro, o fio de algodão encerado da costura, a mancha de café na borda superior das primeiras páginas. Abriu na última página anotada e leu o que ele mesmo escrevera talvez 3 meses antes. Uma lista de fretes para um comerciante de Jundiaí, com datas de abril, valores e nomes de destinatários. Não havia dúvida possível. Aquele caderno era dele. Havia desaparecido de sua casa havia 2 meses e agora estava ali, sobre a mesa da capela, entre os pertences de um morto que ele não conhecia. "Alguém botou isso aqui", murmurou mais para si mesmo que para a irmã. "Alguém pegou esse caderno e botou no corpo." A partir desse momento, o que começou como uma tentativa de corrigir uma certidão de óbito equivocada transformou-se numa investigação informal, conduzida principalmente por Toninho e Benedita, com o auxílio relutante de algumas pessoas da comunidade e a oposição silenciosa de outras. O próprio escrivão Joaquim Pires, quando procurado no dia seguinte ao enterro interrompido, mostrou-se evasivo. Afirmou que havia apenas cumprido o procedimento padrão, recebendo os documentos do morto das mãos de Álvaro Mendonça, que se apresentara no cartório na sexta-feira à tarde com a bolsa de couro e os papéis encontrados junto ao corpo. Joaquim disse que não tinha motivos para duvidar da autenticidade dos documentos, já que Álvaro era comerciante conhecido na cidade, homem de reputação estabelecida. Quanto ao reconhecimento, as 2 testemunhas haviam comparecido voluntariamente, ou pelo menos foi o que constava no registro. Álvaro Mendonça, por sua vez, quando Toninho o procurou na tarde de terça-feira, 20 de agosto, manteve uma postura de surpresa e indignação. Recebeu-o no armazém da Rua do Rosário, num escritório de fundos, onde prateleiras abarrotadas de livros contábeis disputavam espaço com pilhas de papéis avulsos e caixas de madeira empilhadas nos cantos. Álvaro era um homem de 48 anos, robusto, de rosto redondo e bigode farto, que falava pausadamente e gesticulava com as mãos abertas, num gesto que parecia querer transmitir franqueza. Vestia-se sempre com paletó de casimira escura, mesmo nos dias de calor, e usava um relógio de bolso com corrente de prata, que consultava com frequência durante as conversas. "Toninho, eu juro pela memória da minha mãe que essa bolsa estava junto do corpo", declarou Álvaro, apoiando as 2 mãos sobre a mesa de madeira escura. "O Eustáquio Gomes encontrou o homem. Veio me avisar porque sabia que eu tinha contato com as autoridades e eu fui até o local. A bolsa estava ali, debaixo do corpo do homem, meio escondida. Eu recolhi, olhei os documentos, vi teu nome e fiquei desesperado, pensando que era tu." Essa versão, contudo, contrastava com o que Eustáquio Gomes, o carroceiro que primeiro localizara o corpo,
Havia dito quando foi ouvido informalmente por um sargento da Guarda Municipal na tarde de sábado. Eustáquio, um homem magro de 53 anos, que vivia num rancho à beira da estrada e raramente aparecia na cidade, afirmara que, quando encontrou o corpo encostado na base da ponte, não viu bolsa, caderno ou documento algum. Apenas o homem, vestido com a tal camisa listrada e o colete, caído de lado, com as pernas encolhidas. Eustáquio dissera ao sargento que foi Álvaro quem chegou depois, acompanhado de um ajudante, e que foi Álvaro quem mexeu no corpo, virou os bolsos do colete, apalpou as roupas e, num determinado momento, declarou ter encontrado os documentos. O carroceiro não soube precisar se a bolsa realmente estava lá o tempo todo ou se alguém a colocou ali enquanto ele se afastava para buscar água no riacho. Essas contradições, no entanto, só viriam a público semanas depois, quando a investigação informal já havia ganhado contornos mais amplos. Naquela terça-feira de 20 de agosto, Toninho saiu do armazém de Álvaro com mais perguntas que respostas. O comerciante se oferecera para pagar as despesas de um novo sepultamento para o corpo não identificado, gesto que interpretou como generosidade e que Toninho, àquela altura, já começava a ver como tentativa de encerrar o assunto rapidamente. O corpo permaneceu na capela de São Roque por mais 2 dias. Na quinta-feira, 22 de agosto, um homem que trabalhava como encarregado numa das propriedades rurais próximas a Sousas apareceu no cartório, dizendo que talvez pudesse identificar o morto. Tratava-se de um administrador de sítio chamado Virgílio Nunes, que havia lido sobre o caso num folhetim distribuído na Feira de Campinas e decidira conferir pessoalmente. Virgílio examinou o corpo, que já começava a se decompor, apesar das tentativas de conservação com panos úmidos e vinagre, e afirmou que o homem lhe parecia ser Sebastião Lopes, um trabalhador avulso de 42 anos, solteiro, natural de Atibaia, que havia prestado serviços em diversas propriedades da região nos últimos 2 anos. Sebastião não possuía parentes próximos. Vivia sozinho, dormindo em ranchos de tropeiros, paióis desativados e, ocasionalmente, nos fundos do armazém de Álvaro Mendonça, para quem trabalhara em vários momentos entre 1888 e o primeiro semestre de 1889. A identificação de Virgílio Nunes foi corroborada por um detalhe. Sebastião Lopes tinha uma cicatriz alongada na face interna do antebraço direito, resultado de um acidente com uma foice ocorrido durante a colheita de milho 2 anos antes. O corpo encontrado na ponte apresentava uma cicatriz compatível. Além disso, Sebastião desaparecera havia cerca de 3 semanas, mais ou menos na mesma época em que Toninho concluíra seus serviços de transporte para Álvaro Mendonça. Ninguém havia registrado queixa de desaparecimento. Ninguém dera falta oficial de Sebastião, porque ele era um homem sem laços, sem endereço fixo, sem pessoas que esperassem notícias suas ou que notassem sua ausência prolongada. Essa descoberta tornou o caso ainda mais perturbador. Agora não se tratava apenas de um engano de identificação. Um homem chamado Sebastião Lopes estava morto, com os documentos de Toninho junto ao corpo. E o próprio Toninho descobrira que seu caderno desaparecido fazia parte do conjunto de objetos usados para identificá-lo falsamente. A pergunta mudou de natureza. Já não era como esse erro aconteceu. A nova pergunta era: quem colocou deliberadamente os pertences de Toninho junto ao corpo de Sebastião Lopes? Foi Benedita quem deu o próximo passo na investigação informal que a família começava a conduzir. Na semana seguinte ao enterro interrompido, ela vasculhou a casa onde morava com o irmão, uma construção modesta de 3 cômodos e alpendre, com paredes de taipa e telhado de telhas de barro. Situada num terreno de meia quadra próximo à estrada que levava ao bairro do Fundão. No quarto de Toninho, ela encontrou o que procurava,
O caderno atual que ele usava, aquele que não havia desaparecido, guardado dentro de uma caixa de madeira debaixo da cama. Não era o caderno que estava com o morto, mas um caderno mais recente, iniciado havia cerca de 4 meses. Ali, Toninho registrara em detalhes todos os serviços prestados a Álvaro Mendonça entre junho e julho. As anotações eram minuciosas: datas, horários de saída e chegada, descrições das cargas, nomes das propriedades visitadas, valores recebidos. Mas havia algo mais. Em várias páginas, Toninho copiara informações de recibos e documentos que lhe pediam para transportar, números que ele não entendia completamente, mas que considerava importante registrar. Eram valores em réis, descrições de propriedades, nomes de proprietários, limites de terras, referências a dívidas e a transferências de imóveis. À primeira vista, pareciam anotações caóticas, quase incompreensíveis. Mas Benedita, que herdara da mãe a mesma inclinação para a leitura e o registro escrito, passou várias noites debruçada sobre aquelas páginas, tentando encontrar um padrão. O padrão apareceu. Havia recorrências que não podiam ser coincidência. Certos nomes de proprietários apareciam repetidamente associados a transferências de terras por valores que, comparados aos preços praticados na região naquela época, eram notavelmente baixos. Um sítio de 12 alqueires em Sousas, por exemplo, aparecia anotado como transferido por 800 mil réis, quando propriedades semelhantes na mesma área eram negociadas por valores entre 2 e 3 contos de réis. Um lote de 5 alqueires em Barão Geraldo constava como vendido por 250 mil réis. Uma faixa de terras em Joaquim Egídio, com casa e benfeitorias, aparecia registrada por um valor que mal cobria o preço da construção. Os nomes dos proprietários que apareciam nessas transações eram, em sua maioria, de pequenos lavradores, sitiantes endividados, viúvas que herdavam terras, mas não possuíam recursos para mantê-las produtivas, herdeiros em litígio, pessoas com pouca instrução e menos ainda capacidade de contestar documentos oficiais. Em todos os casos, o nome de Álvaro Mendonça aparecia como comprador ou intermediário. E em todos os casos, Joaquim Pires era o escrivão que lavrava ou averbava os registros. Toninho, ao ver as anotações que a irmã organizara sobre a mesa da cozinha, compreendeu pela primeira vez a gravidade da situação. Ele não era apenas um caipira que por engano fora dado como morto. Ele era um homem que, sem saber e sem querer, havia reunido dados capazes de revelar um esquema de fraudes fundiárias que envolvia terras, dívidas, documentos falsificados e, possivelmente, a morte de um homem que sabia demais. O caderno que desaparecera de sua casa, o mesmo que aparecera junto ao corpo de Sebastião Lopes, era a peça que faltava para alguém. Alguém que, ao perceber que Toninho anotava informações demais, decidira que ele precisava desaparecer. Não fisicamente, mas oficialmente. A morte burocrática de Antônio Ferreira de Campos teria resolvido o problema. Eliminava um homem inconveniente e, ao mesmo tempo, desacreditava qualquer informação que ele pudesse ter registrado, já que a palavra de um morto não tem valor legal. A investigação informal da família Ferreira prosseguiu ao longo das semanas seguintes, em meio a dificuldades crescentes. Toninho e Benedita não tinham recursos para contratar advogados. E o acesso aos arquivos do cartório dependia da boa vontade de Joaquim Pires, que se tornava cada vez mais evasivo. No entanto, uma fonte inesperada contribuiu para que a verdade começasse a emergir. Um ex-auxiliar do cartório chamado Olívio Tavares. Olívio tinha 61 anos e trabalhara como escrevente no cartório de Paz da Freguesia por quase 2 décadas. Entre 1868 e 1887, quando fora dispensado por Joaquim Pires, sob a justificativa de redução de despesas.
Ele vivia agora num pequeno sítio herdado do pai, a meia légua de Campinas, cultivando hortaliças e criando galinhas. Era conhecido por sua memória minuciosa e pelo hábito, adquirido durante os anos de cartório, de manter registros pessoais de tudo que presenciava. Não por malícia, dizia, mas por precaução. Em seu tempo no cartório, Olívio havia aprendido que documentos oficiais podem ser corrigidos, alterados ou extraviados, e que a única garantia contra o esquecimento era a anotação privada. Benedita o procurou na segunda quinzena de setembro, depois de ouvir de uma vizinha que Olívio sabia coisas sobre o funcionamento do cartório que ninguém mais sabia. A princípio, o ex-escrevente mostrou-se reticente. Não queria se envolver em disputas com Joaquim Pires, que ainda tinha influência na cidade. Mas Benedita contou-lhe a história completa: o enterro interrompido, o caderno desaparecido, as anotações sobre propriedades, a morte de Sebastião Lopes, as contradições entre os depoimentos. Olívio ouviu tudo em silêncio, sentado numa cadeira de palha no alpendre de sua casa, e depois pediu que ela o aguardasse. Entrou na casa e voltou cerca de 20 minutos depois, carregando um livro grosso de capa preta, com as bordas gastas e as páginas amareladas. Era um caderno de registro mantido por ele durante os anos em que trabalhara no cartório. Não se tratava de um documento oficial, mas de anotações pessoais que Olívio fizera por conta própria. Datas de entrada de documentos, nomes de requerentes, descrições sumárias dos atos praticados e, em alguns casos, observações sobre alterações que haviam sido solicitadas depois que os documentos já estavam lavrados. A prática era irregular, mas não havia lei que a proibisse especificamente, explicou Olívio. Ele simplesmente anotava o que via, para o caso de algum dia precisar se lembrar. Benedita passou 3 horas naquele alpendre, folheando o livro de capa preta ao lado de Olívio, que ia explicando cada anotação com sua voz pausada de homem idoso. Em 3 páginas, encontraram referências a propriedades que coincidiam com as anotações feitas por Toninho. Os mesmos nomes de proprietários, as mesmas localidades, as mesmas discrepâncias de valores. E, em todos os casos, os registros mostravam que, dias ou semanas depois da lavratura original, Joaquim Pires havia feito emendas, acréscimos ou alterações nos documentos. Às margens dos registros oficiais do cartório, Olívio anotara: alterado a pedido de AM. As iniciais, não havia dúvida, correspondiam a Álvaro Mendonça. O esquema, tal como Olívio descreveu com base em suas anotações, funcionava da seguinte maneira: pequenos proprietários de terras, muitos deles endividados ou enfrentando dificuldades financeiras, procuravam Álvaro Mendonça em busca de empréstimos ou de compradores para suas terras. Álvaro oferecia valores muito abaixo do mercado, argumentando que a região estava em crise, que as terras não valiam mais o que valiam antes, que havia muitos vendedores e poucos compradores. Os proprietários, desesperados, aceitavam. A transação era registrada no cartório por Joaquim Pires com os valores corretos. Dias depois, porém, os documentos eram alterados, um 0 acrescentado, um valor multiplicado, uma descrição modificada. E as terras eram revendidas por preços muito superiores a compradores de outras regiões, que não conheciam o histórico real das propriedades. A diferença era embolsada por Álvaro, que repassava uma parte a Joaquim Pires. Toninho entrara nesse esquema como peça involuntária. Durante os serviços de transporte que prestara a Álvaro, ele carregara documentos originais, recibos, contratos e correspondências entre as partes. Sem compreender o significado jurídico ou financeiro daqueles papéis, registrara no caderno informações que, analisadas em conjunto, mostravam a discrepância entre o que os proprietários recebiam
e o que os documentos oficiais posteriormente declaravam. Além disso, as anotações de Toninho incluíam datas que contradiziam as datas de certos registros oficiais, sugerindo que documentos haviam sido alterados retroativamente. O mais grave, porém, era o envolvimento de Sebastião Lopes. De acordo com as anotações de Olívio e com as lembranças de alguns sitiantes que Benedita entrevistou nas semanas seguintes, Sebastião também havia trabalhado para Álvaro Mendonça como transportador de documentos. Ele conhecia detalhes do esquema, talvez mais do que Toninho, porque estivera envolvido por um período mais longo. Sebastião desaparecera em meados de julho, exatamente na época em que Toninho concluíra seus serviços e o caderno desaparecera. E algumas semanas depois, o corpo de Sebastião fora encontrado, vestindo roupas parecidas com as de Toninho e carregando documentos que o identificavam falsamente como Antônio Ferreira de Campos. A hipótese que Toninho e Benedita passaram a considerar, e que Olívio Tavares também considerava plausível, era a seguinte: alguém decidira eliminar Sebastião Lopes porque ele sabia demais. Mas em vez de simplesmente ocultar o corpo, essa pessoa ou pessoas tiveram uma ideia mais elaborada. Colocar os pertences de Toninho junto ao corpo de Sebastião resolveria dois problemas de uma só vez. Encerraria oficialmente a existência de Toninho, cujas anotações no caderno desaparecido poderiam ser usadas como prova do esquema, e explicaria o aparecimento do corpo de Sebastião de uma forma que parecesse um acidente ou um infortúnio natural. A falsa identificação de Toninho como morto eliminaria formalmente um homem inconveniente, enquanto a verdadeira identidade de Sebastião permaneceria oculta. A pergunta que permanecia sem resposta era: quem, exatamente, planejou isso? Álvaro Mendonça era o beneficiário óbvio, mas as evidências contra ele eram circunstanciais. Joaquim Pires poderia ter participado ativamente ou apenas acobertado depois dos fatos, e havia ainda a possibilidade de que outras pessoas estivessem envolvidas. Proprietários de terras que haviam comprado propriedades a preços fraudulentos, intermediários, testemunhas que haviam sido pressionadas ou subornadas. O caso, como Toninho compreenderia com crescente frustração ao longo daquele outono de 1889, jamais seria plenamente esclarecido. Em outubro, a situação começou a se desfazer. Álvaro Mendonça liquidou seus negócios em Campinas e partiu para São Paulo, alegando que precisava tratar de assuntos familiares. O armazém da Rua do Rosário foi fechado e, algumas semanas depois, alugado a um comerciante de secos e molhados que nada sabia do antigo inquilino. Alguns disseram que Álvaro partira para a capital com planos de se estabelecer no comércio de café e que havia se associado a um exportador do Porto de Santos. Outros afirmaram tê-lo visto ainda em Campinas, semanas depois da partida oficial, entrando discretamente na casa de um agiota conhecido da Rua do Comércio. Nenhuma dessas versões foi confirmada. Joaquim Pires renunciou ao cargo de escrivão no início de novembro, alegando problemas de saúde. Um atestado médico assinado por um doutor, formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, declarava que o escrivão sofria de uma afecção pulmonar que exigia repouso absoluto e mudança para local de clima seco. Não se soube que destino Joaquim deu a si mesmo depois da renúncia. Alguns disseram que se mudara para Franca ou Ribeirão Preto, onde o clima era mais favorável aos pulmões. Outros, que ele permanecera em Campinas, vivendo recluso numa casa alugada nos arredores da cidade. Oficialmente, seu paradeiro nunca foi registrado. O caso da morte de Sebastião Lopes nunca foi formalmente investigado como homicídio. O laudo que acompanhou o novo registro de óbito, emitido semanas depois, descrevia a causa da morte como indeterminada devido ao avançado estado de decomposição do corpo, mas não mencionava sinais de violência.
A palavra constava nos documentos oficiais como afogamento acidental, embora o local onde o corpo fora encontrado, a base seca de uma ponte, distante vários metros da margem do córrego, tornasse essa conclusão difícil de sustentar. O escrivão substituto que assumiu o cartório após a renúncia de Joaquim Pires, um jovem recém-formado chamado Cláudio Nogueira Lima, limitou-se a registrar o que constava nos papéis que recebeu, sem questionar o conteúdo. Quanto a Toninho, ele obteve do novo escrivão a correção da certidão de óbito. O documento original, que declarava Antônio Ferreira de Campos morto em 16 de agosto de 1889, foi anulado por determinação judicial obtida com a ajuda de um advogado modesto que se interessou pelo caso, um homem de nome Cipriano de Oliveira Bastos, que mantinha um pequeno escritório na Rua da Boa Morte e cobrou honorários reduzidos, talvez por genuíno interesse na estranheza dos fatos. A anulação foi registrada em cartório no dia 14 de novembro de 1889. No mesmo dia, uma segunda certidão de óbito foi emitida, agora para Sebastião Lopes. O corpo, que permanecera numa cova provisória no cemitério da Estrada Velha, sem identificação, foi finalmente sepultado com o nome correto. Ninguém compareceu ao enterro de Sebastião Lopes, exceto o coveiro, o sacristão Anselmo e, a uma distância discreta do portão, Toninho e Benedita. Toninho continuou vivendo em Campinas pelos 20 anos seguintes. Mas algo mudou nele de maneira fundamental. Nunca mais trabalhou com transporte de mercadorias. Abandonou completamente o ofício que exercera desde os 18 anos e que o colocara, sem que ele percebesse, no centro de um esquema de fraudes e de uma morte inexplicada. Passou a trabalhar como ajudante numa pequena oficina de ferreiro na Rua do Tamandaré, pertencente a um imigrante português chamado Manuel Correia. O trabalho era duro, diferente de tudo que Toninho fizera antes: passar o dia inteiro junto à forja, moldar ferraduras, consertar ferramentas agrícolas, afiar facões e foices. Mas era um trabalho que o mantinha num só lugar, sem viagens, sem transporte de documentos, sem anotações em cadernos. O caderno que quase lhe custara a existência oficial, aquele que fora encontrado junto ao corpo de Sebastião e posteriormente devolvido a Toninho, passou a ser seu companheiro silencioso. Ele o guardava no bolso interno do paletó, o mesmo paletó de brim grosso que usava nos dias mais frios e nas ocasiões formais. Dentro do caderno, dobrada cuidadosamente, estava uma cópia da certidão de óbito anulada, o documento que declarava Antônio Ferreira de Campos morto em agosto de 1889. Toninho nunca explicou completamente por que carregava aquele papel. Dizia apenas que era uma lembrança quando alguém perguntava. Mas Benedita compreendia. A certidão anulada era a prova de que, naquela manhã de segunda-feira no cemitério da Estrada Velha, a única coisa que provara que Toninho estava vivo era o fato de ele ter aparecido. Sua presença e mais nada. Os anos passaram. Toninho envelheceu trabalhando na forja de Manuel Correia, um homem calado, que só se tornava expansivo quando bebia vinho tinto nas noites de sábado e contava histórias de sua aldeia natal no Minho. Benedita também envelheceu sem nunca ter casado, dedicando-se a cuidar da casa, e depois do irmão, quando ele começou a apresentar os primeiros sinais de uma doença que lhe enrijecia as articulações e tornava os movimentos cada vez mais lentos. A casa de taipa onde moravam foi aos poucos se degradando, o reboco caindo em placas, as telhas se deslocando com os ventos de setembro, o alpendre inclinando-se perigosamente para o lado esquerdo. Mas eles permaneceram ali, os dois irmãos Ferreira, vivendo uma vida apagada e cautelosa num subúrbio cada vez mais populoso de uma Campinas que se modernizava rapidamente. Na manhã de 11 de março de 1909, Antônio Ferreira de Campos morreu.
Ele tinha 57 anos. A causa, registrada pelo médico que o atendera nas últimas semanas, foi uma complicação cardiorrespiratória, agravada pela doença articular que o acometia havia anos. Ao contrário do que ocorrera 20 anos antes, desta vez não havia qualquer dúvida sobre sua identidade. Toninho morreu em casa, na cama onde dormira a maior parte da vida, com Benedita ao lado, e o caderno de capa de papelão marrom sobre a mesa de cabeceira. Mas Benedita, que assistira ao irmão comparecer ao próprio enterro e que jamais esquecera a visão daquele caixão com o nome dele gravado numa placa de latão, tomou uma precaução. Antes de permitir que qualquer autoridade emitisse a certidão de óbito, antes de autorizar qualquer funeral, antes de consentir que o corpo de Toninho fosse retirado de casa, ela fez uma exigência ao escrivão responsável, que na época já não era mais Cláudio Nogueira Lima, mas um funcionário mais jovem cujo nome se perdeu nos registros disponíveis. Benedita exigiu ver o documento com os próprios olhos, ler cada linha, conferir o nome completo e a data. Exigiu ver o corpo do irmão, confirmar que era ele e que ninguém o substituíra por outro. E exigiu que, antes de fecharem o caixão, o nome Antônio Ferreira de Campos fosse conferido palavra por palavra e a lápide, quando instalada, fosse mostrada a ela antes de fixada definitivamente. O escrivão, constrangido, mas compreensivo diante da história que Benedita lhe contou, enquanto aguardava a lavratura dos documentos, atendeu às exigências. A certidão de óbito verdadeira de Toninho foi emitida no dia 12 de março de 1909, 20 anos depois da certidão anulada. As duas certidões, uma declarando Antônio Ferreira de Campos morto em agosto de 1889, outra registrando sua morte verdadeira em março de 1909, foram guardadas por Benedita numa pequena caixa de madeira forrada com veludo vermelho, junto com o caderno de capa de papelão marrom e uma carta que ela mesma escreveu, dirigida a ninguém em particular, explicando o que acontecera naquela manhã de agosto de 1889. Benedita viveu ainda 9 anos após a morte do irmão, falecendo em junho de 1918, aos 71 anos. A casa de Taipa foi demolida alguns anos depois, durante as obras de alargamento de uma rua que, ironicamente, passaria a se chamar Rua da Saudade. Os pertences da família Ferreira foram dispersos entre parentes distantes, doados a paróquias ou simplesmente perdidos nas mudanças e nas décadas que se seguiram. A caixa de madeira forrada de veludo vermelho, porém, permaneceu preservada. Em 1962, durante uma reforma na casa de uma sobrinha neta de Benedita, que vivia num município próximo a Campinas, a caixa foi encontrada dentro de um baú antigo, escondido no sótão da residência. Continha os 2 documentos originais, já amarelados e frágeis, com as bordas corroídas pela umidade e pela ação do tempo, mas perfeitamente legíveis. Continha também o caderno de Toninho, com suas anotações de fretes, dívidas e números copiados de recibos e cartas trocadas entre Benedita e Olívio Tavares nos meses que se seguiram à investigação informal. Continha recortes de um jornal local, o Diário de Campinas, que em setembro de 1889 publicara uma breve nota sobre o estranho caso do homem que comparecera ao próprio enterro. A nota, curta e quase burocrática, ocupava o canto inferior de uma página interna e terminava com uma frase que, lida hoje, carrega um peso que provavelmente escapou ao redator anônimo que a escreveu. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes e, até o momento, não houve conclusão sobre a identidade do responsável pelo engano.
A sobrinha neta, uma professora primária aposentada chamada Iracema de Campos Toledo, reconheceu o valor histórico daqueles papéis e tentou doá-los ao Arquivo Municipal de Campinas. O arquivo, contudo, passava por uma reorganização em 1963 e não aceitou a doação imediatamente. Iracema, então, levou os documentos ao Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, onde foram examinados por um pesquisador interessado em história regional. Esse pesquisador, cujo nome consta apenas como Professor E.R., nos registros da instituição, elaborou um pequeno relatório descrevendo os documentos e sua relevância. O relatório, datilografado em 3 páginas e arquivado numa pasta de papel pardo, destaca a raridade de se possuir 2 certidões de óbito contraditórias, referentes à mesma pessoa, emitidas com 20 anos de diferença. Menciona também as anotações do caderno de Toninho, que o pesquisador descreveu como um testemunho involuntário de um provável esquema de fraudes fundiárias. E conclui com uma observação sucinta. Não há registro de que o caso da morte de Sebastião Lopes tenha sido formalmente esclarecido e os principais envolvidos, Álvaro Mendonça e Joaquim Pires, jamais prestaram contas à Justiça. O relatório está atualmente depositado na seção de manuscritos da Biblioteca do Centro e pode ser consultado mediante solicitação formal. A ponte onde o corpo de Sebastião Lopes foi encontrado, a antiga ponte do Córrego das Pedras, já não existe. Foi substituída nos anos 1930 por uma estrutura de concreto, durante as obras de retificação e pavimentação da estrada que hoje liga Campinas a Sousas. Atrás da nova ponte, quase escondido pela vegetação, ainda se pode ver um bloco de pedra que restou da construção original, coberto de musgo e inscrições quase apagadas. Alguns moradores mais antigos da região dizem que, em certas noites de lua cheia, ouve-se o som de passos na estrada e uma voz perguntando por que os sinos estão tocando. Mas isso, naturalmente, não passa de lenda local. Um desses relatos que se contam nas rodas de causos e que ninguém leva inteiramente a sério. A verdade, mais silenciosa que as lendas, é que numa manhã de agosto de 1889, um caipira de 37 anos chamado Antônio Ferreira de Campos chegou ao próprio enterro e descobriu que sua presença era a única prova de que ainda estava vivo. O que ele não sabia e o que seus contemporâneos jamais esclareceram completamente é que alguém deliberadamente tentara matá-lo. Não seu corpo, mas sua existência legal. E essa morte burocrática, se concretizada, teria apagado não apenas um homem, mas também as provas que ele involuntariamente acumulara contra pessoas que preferiam que certas verdades permanecessem enterradas. Durante 20 anos, Toninho carregou no bolso a prova de que escapara. A certidão anulada, dobrada dentro do caderno, que quase o sepultou, era mais que uma lembrança. Era a demonstração silenciosa de que, às vezes, a única defesa contra a mentira documental é estar presente, vivo e de pé, no lugar onde esperam que você esteja deitado num caixão.